A irmã da minha esposa fez uma acusação falsa contra mim, e minha esposa e a família dela acreditaram imediatamente. Isso gerou um conflito grave, que acabou destruindo minha vida. Depois disso, comprei uma passagem só de ida e desapareci. Anos mais tarde, ela me encontrou e apareceu desesperada na minha porta. Você não esquece o som da traição. Ele não chega como um trovão, nem como sirene. Chega afiado, repentino, como o vidro estilhaçando dentro do peito. Aquele dia começou como qualquer outro. Eu estava na cozinha, ouvindo o rádio pela metade, mexendo o café com uma colher, enquanto a luz da manhã entrava pela janela. Tinha acabado de voltar da padaria com pão fresco e leite de amêndoas, o favorito da Tessa, e cantarolava alguma música antiga, sem nem perceber. A vida era comum, tranquila, e então, de repente, deixou de ser. Ouvi a porta abrir. Achei que fosse a irmã da Tessa, aparecendo de novo sem avisar, como sempre fazia. A Lina tinha o costume de entrar na nossa casa como se ajudasse a pagar o aluguel. Na maioria das vezes, mal olhava na minha cara, o que, para ser sincero, nunca me incomodou. Eu só a suportava por causa da minha esposa. Mas naquela manhã, havia algo diferente nela. Um nervosismo estranho nos olhos arregalados. E atrás dela, vinha a Tessa, com o rosto tenso, como se tivesse visto um fantasma. Virei devagar, ainda segurando minha xícara de café quente, pronto para dar bom dia. Mas não tive a chance. O Adrien me engravidou. 4 palavras. Diretas. Do nada. A voz da Lina até falhou no final, com um tremer de lábio que parecia uma encenação mal ensaiada. E eu, fiquei parado. Congelado. O ar sumiu. Minha boca se abriu, mas não saiu som. Não respondi, não por culpa, mas porque meu cérebro recusava acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Que tipo de piada era aquela? Mas Tessa não me perguntou nada. Não buscou a verdade nos meus olhos. Nem hesitou. O rosto dela se contorceu em nojo puro. E, sem aviso, estalo. A palma da mão dela acertou meu rosto com tanta força que minha cabeça virou. A caneca escorregou da minha mão e se espatifou no chão de cerâmica. Nem levei a mão ao rosto. Fiquei travado. Não pela dor, mas pelo choque. Em um segundo, a mulher com quem construí uma vida, compartilhei segredos, sussurrei no escuro, se transformou numa estranha com fogo nos olhos e veneno na boca. Tessa, murmurei, finalmente encontrando minha voz. Que diabos você? Mas não terminei. Os irmãos dela invadiram a casa como se estivessem esperando do lado de fora. Jared e Marco, 2 armários, sempre com algo a provar, não fizeram perguntas. Só me agarraram, um em cada braço, e me arrastaram pela casa como se eu fosse um cachorro sujo pisando em carpete branco. Eu ainda estava descalço. Com uma camiseta velha. Tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Tirem as mãos de mim, murmurei, fraco, confuso. Eles não ouviram. Nem queriam ouvir. Assim que saímos, Jared me deu um soco no estômago. Marco me empurrou contra a cerca com tanta força que tudo escureceu por um segundo. Eu não reagi. Não sei por quê. Talvez devesse. Talvez devesse ter gritado, chamado de mentirosos, tentado me defender. Mas não fiz nada. Os vizinhos espiavam pelas janelas. Alguém do outro lado da rua começou a filmar. Vi o reflexo de uma câmera de celular bem no momento em que Jared cuspiu no chão, perto dos meus pés, e gritou. Seu doente nojento. Minha visão embaçou. Mas não pela dor, pela vergonha. Uma vergonha que nem era minha, mas que foi enfiada à força na minha garganta. Eles me deixaram lá, machucado, humilhado, sozinho. E Tessa, ela nem veio atrás. Não saiu para ver se eu conseguia me levantar. Ficou ali, parada na porta, braços cruzados, ainda com a aliança de casamento na mão, como se aquilo ainda significasse alguma coisa. A expressão dela era uma mistura de mágoa e certeza, como se, na cabeça dela, eu já estivesse morto. Fui mancando até a calçada. Meu celular não parava de vibrar.
Mensagens de gente com quem eu nem falava havia anos. Chamadas que eu não atendi. E, para ser sincero, nem sabia o que dizer. Oi, engraçado isso, né? A irmã da minha esposa me acusou de algo nojento, e aparentemente já fui julgado, condenado e sentenciado antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Voltei para dentro. Peguei uma mochila e comecei a colocar minhas coisas. Não me despedi. Não tentei me explicar. Para quê? Eles não queriam a verdade. Queriam um vilão. Alguém para culpar. Um alvo onde pudessem jogar pedras e se sentirem certos por isso. Você passa a vida inteira acreditando que está construindo um lar, achando que amor significa segurança. Mas a verdade é que, às vezes, as pessoas viram as costas na primeira oportunidade, se isso for mais fácil do que fazer perguntas difíceis. Olhei para a caneca quebrada no chão, depois para as minhas mãos tremendo. Meus dedos estavam sujos de sangue, não sei se do caco de cerâmica ou dos golpes. E naquele momento, também não importava. Tomei banho. Enfaixei as costelas com uma toalha. No espelho do banheiro, escrevi com sabão apenas uma frase. Você nem perguntou. E fui embora. Sem gritar. Sem discurso dramático. Apenas um homem de rosto roxo e coração vazio, saindo da vida que acreditava ser real. Eu nem sabia para onde estava indo. Só sabia que não podia ficar. É curioso como a gente acha que vai perceber o momento exato em que tudo desmorona. Que haverá sirenes, uma voz interna. Mas, às vezes, tudo que leva é uma mentira. E um golpe. E esse golpe não acertou só o meu rosto, destruiu uma parte de mim que nunca mais voltaria. Dizem que a verdade liberta. Mas isso só vale se alguém estiver disposto a ouvir. 2 dias depois, entrei numa biblioteca pública na beira da cidade, só para acessar meu e-mail. Coisa simples, cancelar contas, mudar senhas. Mas então vi o assunto de um e-mail. Aviso de afastamento administrativo. Era da minha empresa. Fiquei sentado naquela cadeira de madeira dura, capuz puxado até os olhos, e li a mensagem 3 vezes. As palavras não mudaram. Diante das sérias alegações circulando online, a diretoria decidiu que é do interesse da empresa iniciar um processo de desligamento enquanto conduz uma investigação formal. Quais alegações? Eu não tinha postado nada. Não falei com ninguém. Só com o frentista do posto e o dono do motel, que só queria saber se meu cartão passava. Mas a fofoca tinha criado pernas. Entrei nas redes sociais, que mal usava. E lá estava. Um tópico. Sem nomes, mas com pistas suficientes para qualquer pessoa que nos conhecesse entender. Homem casado. Cunhada. Escândalo. Gravidez. Traição. Justiça. Postagens cheias de insinuações, frases fora de contexto, e claro, gente dando opinião como se tivessem visto tudo com os próprios olhos. Homens assim estão por toda a parte. Tem que apodrecer. Por que ninguém acredita nas mulheres? Lixo. Só lixo. Era como assistir ao meu próprio funeral. Um funeral virtual, em que, no lugar de flores, jogam pedras. No 3º dia, recebi uma mensagem do meu senhorio. E aí, cara, desculpa, é só negócio. Mas os outros inquilinos estão incomodados. Preciso que você saia até o fim da semana. Fiquei olhando pro celular por um tempo antes de responder. Sem problema. Vou sair hoje. E saí. Não discuti. Não implorei. Nem tentei me explicar. Porque já tinha entendido uma coisa. Quando um homem é acusado de algo, ainda mais algo tão nojento, a verdade não importa. Pelo menos, não no começo. As pessoas escolhem um lado. E a maioria escolhe aquele que as faz se sentirem melhor consigo mesmas. Você se surpreenderia com a rapidez com que alguém vira invisível. Havia uma padaria na rua de baixo onde eu ia todo dia de manhã. A dona, uma senhora chamada Dona Ingram, sempre me entregava o café com um sorriso e dizia: de volta à rotina, hein?
Entrei lá um dia como sempre. Ela congelou no meio do movimento, olhou para mim, depois para o balcão, e murmurou: "Hoje estamos fechados." Havia 3 pessoas sentadas atrás de mim. Uma mulher na mesa do canto sussurrou: "É ele." Eu saí sem dizer uma palavra. No 5º dia, meu celular virou praticamente um peso morto. Tessa me bloqueou. A mãe dela, Heloise, também. E todos aqueles amigos que a gente convidava para noites de vinho e aniversários? Sumiram. Até gente que mal me conhecia, amigos de amigos, desapareceram dos meus contatos. Parecia que todos tinham medo de que o boato pegasse neles também, só por estarem por perto. Lembro de um dia em que ajudei a Heloísa a carregar um jogo inteiro de móveis de jardim pro quintal dela, em plena onda de calor. Ela me chamou de o homem mais confiável da família. Agora, comentava no Facebook numa publicação sobre traição entre parentes, escrevendo: "Alguns homens são lobos vestidos de família." Lobos. Eu já nem era mais humano. Fiquei calado depois do golpe. Depois da surra. Depois da vergonha. Mas ler aquilo quebrou algo pequeno e final dentro de mim. Eu queria gritar. Queria lutar. Postar prints, áudios, mensagens, qualquer coisa para me defender. Mas eu não tinha nada. Porque nada daquilo aconteceu. Não teve encontro escondido. Não teve flerte. Não teve nada. Não havia prova, porque não havia crime. Mas ninguém queria prova. Não quando a mentira era mais interessante. Um amigo da faculdade me ligou naquela noite. Um dos poucos que ainda não tinham sumido. "Cara", disse ele, com cautela, "não quero me intrometer, mas é verdade." Desliguei antes que ele terminasse a frase. Porque, se um cara que me conhecia há 10 anos precisava perguntar, então eu nunca mais queria ouvir a voz dele. Me hospedei num hotel barato, na beira da cidade. Fiquei horas encarando o teto manchado, com a mente girando como um ventilador quebrado. Como é que uma única frase pode destruir a vida de um homem? Pensei nos momentos que entreguei de graça. Chegar cedo em eventos de família. Montar móveis pro primo da Tessa quando ele se mudou. Ajudei a Lina a instalar uma estante, enquanto ela ficava no celular dizendo que eu tinha pulado um parafuso. E agora, eu era só um fantasma na memória de todos. Uma versão distorcida de mim mesmo, fácil de odiar, fácil de esquecer, sem culpa ou consequência para eles. Não houve tribunal. Nem audiência. Nem boletim de ocorrência. Só uma história. E, uma vez espalhada, ela não precisou de luz, bastaram sussurros. Aquilo não era sobre justiça. Era sobre julgamento. Sobre parecer moral. Sobre parecer alguém que acredita nas mulheres, mais do que realmente buscar a verdade. E a Alina? Interpretou o papel direitinho. Soube, por um conhecido de um conhecido, que ela estava recebendo presentes de gente com pena, ganhando visitas, sendo chamada de corajosa. Na bio das redes sociais, ela escreveu: "Sobrevivente. Coração partido." Me deu vontade de vomitar. Peça? Nenhuma mensagem. Nenhuma. Chequei minha conta bancária e percebi que não conseguiria ficar ali por muito tempo. A empresa congelou meu acerto. E começaram a surgir rumores de um possível processo. Por quê? Nem eu sabia. E foi aí que o medo finalmente bateu. Não o medo de ser odiado. Mas o medo de ser esquecido. De virar um ninguém. Um nome que só significava vergonha. Olhei no espelho naquela noite e quase não me reconheci. A barba falhada. Os olhos apagados. E, o pior, eu parecia culpado. Isso me assustou. Porque, se até eu me via assim, como será que o mundo me via? A gente acha que o fundo do poço chega de uma vez. Mas não. Ele vem devagar, camada por camada, até você perceber que ninguém vai vir te salvar. E, se quiser sobreviver, vai ter que se transformar em outra pessoa. Arrumei uma mochila pequena. Vendi o que restava.
E comprei uma passagem só de ida. Sem destino certo. Sem lógica. Só, pra longe. Longe da mentira. Do golpe. Das pessoas que deixaram tudo se espalhar como fogo, enquanto eu queimava no centro. Quando até o seu nome vira um peso, é hora de deixá-lo para trás. Naquela manhã, entrei numa agência de viagens escondida entre uma lavanderia e uma loja de penhores, daquelas que ninguém repara. O sino da porta soou, como se não tocasse há anos. Uma moça atrás do balcão levantou os olhos do caça-palavras e perguntou: "Para onde?" Eu hesitei. "Qualquer lugar. Menos aqui." Respondi, baixinho. Ela riu, achando que fosse brincadeira. Mas não era. Eu não me importava para onde ia. Só precisava de uma passagem. Uma direção. Uma chance de desaparecer. No fim do dia, eu estava sentado num ônibus, indo para uma cidade que nem sabia pronunciar. Usando um nome falso. Com uma mochila que carregava tudo o que me restava. 2 trocas de roupa, um par de botas, meu velho laptop, e um caderno de couro marrom, cheio de esboços, anotações e lembranças do homem que eu costumava ser. A viagem foi longa e silenciosa. Sentei no fundo do ônibus, observando a paisagem mudar pela janela. Prédios virando campos secos. Depois, florestas. Depois, um litoral que parecia não ter fim. Em algum ponto, parei de contar as horas. Não dormi. Mal comi. Só fiquei ali, olhando e pensando. É estranho. O tipo de silêncio que surge depois que sua vida explode. Não é paz, pelo menos, não no começo. É uma névoa entorpecida. A ausência de barulho que abre espaço pro eco da culpa e da confusão. Eu repetia tudo na cabeça. O ataque. A mentira. A velocidade com que todos viraram as costas, como se estivessem só esperando um motivo para me odiar. E me perguntei: será que eles já viam algo em mim que nem eu enxergava? Será que eu era quieto demais? Prestativo demais? Fácil demais de esquecer? Essa última ficou martelando. Fácil de esquecer. Quando cheguei ao destino, a névoa do lado de fora estava espessa. O ônibus era um dos únicos veículos numa estradinha costeira estreita. O motorista encostou num estacionamento de cascalho e disse: "Última parada." Por mim, ótimo. O lugar era pequeno. Remoto. Sem sinal de celular. Só prédios de madeira desbotada, um porto com barcos amarrados como cachorros dormindo, e uma estalagem que também funcionava como lanchonete. Caminhei pela cidade com a mochila no ombro, tentando passar despercebido. Um homem com cigarro no canto da boca consertava uma rede na varanda. Me olhou. Balançou a cabeça. Retribuí o gesto. Perguntei à dona da estalagem se alugavam por semana. Ela me olhou de cima a baixo e respondeu: "Só no dinheiro." Paguei pelas 2 primeiras semanas e perguntei se conhecia alguém que precisasse de ajuda. "Depende, que tipo de ajuda?" "Qualquer coisa que me mantenha em movimento." Ela apontou pro outro lado do porto. "Fala com o Ben. Velho doido que vive contratando gente para limpar as tralhas dele." Ben não fez perguntas. Apenas me deu um par de luvas e apontou para uma pilha de redes de pesca que cheiravam a podridão e sal. E assim, comecei a trabalhar. E, pela primeira vez em semanas, ninguém cochichou. Ninguém encarou. Ninguém julgou. Eu era só um cara com luvas e uma tarefa. Trabalhei até minhas costas gritarem e as mãos ficarem em carne viva. Depois voltei pro quarto, caí na cama fina e encarei o teto até o sono me derrubar. Esse virou meu novo ritmo. Acordar. Trabalhar. Andar. Dormir. Sem internet. Sem manchetes. Sem atualizações. Só neblina, sal, suor e silêncio. E, por um tempo, isso bastava. Não contei meu nome verdadeiro para ninguém. Me apresentei como Miles. Soava mais limpo. Mais simples.
Sem amarras. Não falava do passado, e ninguém perguntava. Algumas noites, eu caminhava pela costa, deixando o vento gelado enfraquecer meu rosto. Outras, escrevia no caderno. Nada longo, só fragmentos. Um pensamento. Uma frase. Uma palavra. Às vezes, eu nem queria lembrar. Só queria reconstruir. Na cidade, as pessoas começaram a me reconhecer. Mas não do jeito de antes. Sem pena. Sem cochichos. Só cumprimentos simples. Bom dia, Miles. Hoje tá no Cais Oeste? Você toma café com açúcar ou creme? Eles não queriam minha história. Queriam só minha presença. E isso era novo. Quanto mais eu guardava para mim, mais espaço encontrava dentro da minha cabeça. Comecei a correr todas as manhãs. Primeiro alguns minutos. Depois meia hora. Depois 5 milhas por dia. A dor fazia sentido. Era minha. Minhas pernas tremiam, os pulmões queimavam, mas era um sofrimento com propósito. Depois de alguns meses, comecei a consertar coisas pela cidade. Calhas. Barracos. Barcos. Uma mulher chamada Jun perguntou se eu sabia atualizar o site do negócio dela. Respondi que não era bom com tecnologia. Mas ela insistiu. Peguei um laptop emprestado da biblioteca. Assisti tutoriais. Li fóruns. E dei um jeito. Depois outro comerciante pediu ajuda. E depois outro. Não percebi na hora, mas algo tinha mudado. Eu ainda era invisível, mas agora, por escolha. Não era mais o Adrien, o acusado. Era Miles. O cara com ferramentas. Com o tempo. E sem passado arrastando atrás. Uma noite, parei no cais depois do trabalho, olhando os barcos balançando sob o céu azul escuro. As estrelas começavam a aparecer, refletidas na água como se o mar fosse um espelho secreto. Pensei na Tessa. No rosto dela, no momento exato em que acreditou no pior sobre mim. Sem nem hesitar. Me perguntei se ela sentia minha falta. Se arrependia. Mas logo empurrei esse pensamento para longe. Porque, já não importava. O que importava era esse momento. Essa quietude. Essa nova versão de mim sendo lentamente construída a partir dos escombros do que eu fui um dia. Sem manchetes. Sem grupos de mensagens. Sem golpes. Sem gritos. Só névoa. Sal. Silêncio. E o processo lento e consciente de me tornar alguém que ninguém pudesse apagar. O nome Miles já não era apenas uma fachada. Virou outra coisa. Não era mais um disfarce. Era um recomeço. Eu nem escolhi esse nome por algum motivo especial. Ele estava costurado nas costas de uma camisa velha de trabalho, encontrada numa caixa de doações perto do pier. Letras desbotadas, algodão azul. Alguém o costurou ali muito tempo antes de mim. E, quando começaram a me chamar assim, nunca corrigi. Engraçado como a identidade pode nascer de pedaços largados por aí. No fim do meu primeiro ano naquela cidadezinha envolta em névoa, eu não estava mais só sobrevivendo. Eu estava, lenta e cuidadosamente, vivendo de novo. Bem, o velho rabugento que me deu meu primeiro trabalho, teve um derrame no inverno. A filha dele, Clara, voltou para cuidar dele. Era prática, direta, não sorria muito, o que combinava comigo. Uma noite, enquanto fechávamos o galpão das redes, ela perguntou. Você é bom com números, né? Dei de ombros. Sou decente. Ela jogou um caderno manchado de sal na mesa. Tenta entender isso aqui. O inventário do bem era um caos. Metade escrito à mão, metade de memória. Fiquei acordado aquela noite organizando tudo. Reescrevendo os registros. Separando recibos. Descobrindo quais licenças de pesca estavam vencidas. Na manhã seguinte, entreguei a Clara uma planilha organizada e um sistema simples de controle digital. Ela regalou os olhos. Você fez isso em uma noite?
Concordei. Ela encarou a tela. Já pensou em fazer algo além de esfregar redes? A verdade? Sim. Secretamente. Nas madrugadas em que o sono não vinha. Programar sempre foi um interesse meu. Mas na vida antiga, nunca precisei disso. Eu era o marido confiável. O genro que consertava a calha. O funcionário que mantinha tudo funcionando sem nunca levantar a mão. Mas aqui, eu tinha tempo. Tempo para construir algo que fosse meu. Naquela noite, registrei um domínio. amreiefest.com. Não era meu nome real, pelo menos não inteiro. Mas era suficiente para homenagear as iniciais que deixei para trás. E o homem que eu estava tentando me tornar. Comecei pequeno. Criando sites para os comércios locais. A floricultura. Um café. Uma empresa de aluguel de barcos. Os clientes não viam meu rosto. Não faziam perguntas. Só gostavam do resultado. O dinheiro começou a pingar. Aluguei um pequeno ateliê no fim da cidade, chão de tábuas antigas, janelas empoeiradas. Comprei um computador usado, uma mesinha dobrável, uma chaleira elétrica e um aquecedor portátil. Não era luxuoso. Mas era meu. Cada parafuso que eu girava naquela parede me lembrava. Eu ainda tô aqui. Ainda sou capaz. Ainda tô construindo. Sem querer, virei o cara da tecnologia da faixa costeira. A notícia correu. Um homem de 2 cidades vizinhas veio pedir ajuda para lançar uma loja virtual de móveis artesanais. Uma professora aposentada queria começar um blog. Uma jovem mãe queria montar um site de receitas. Nunca disse não. Cobrava justo, não barato. As pessoas pagavam em dia. Traziam café, pão, histórias. E nunca perguntavam: de onde você veio? Não sei se era educação. Ou se, de algum modo, elas realmente já me viam como parte daquele lugar. O negócio cresceu em silêncio. Criei uma empresa separada. Patrocinei uma pequena corrida local. Imprimi em Rivstech nas costas dos números dos participantes. Até que um dia, lá estava eu. Em pé, numa reunião do conselho da cidade. Apresentando um sistema digital que desenvolvi para organizar reparos públicos. Conheçam Adrian Miles. Antes apagado do mundo. Agora sendo aplaudido por uma sala cheia de desconhecidos, que não sabiam nada do escândalo que quase me enterrou vivo. Saí daquela reunião e caminhei até a beira do cais, bem quando o sol se escondia atrás dos penhascos. A água brilhava como ouro derretido. Tirei os sapatos. Fiquei na areia. Deixei a maré tocar os dedos dos pés. E chorei. Mas não era tristeza. Era incredulidade. Porque, contra tudo, eu fiz aquilo que achava impossível. Eu construí uma versão de mim mesmo que ninguém podia acusar, distorcer ou destruir. Um homem sem passado, só um presente, que finalmente era meu. Mas a cada passo para frente, vinha um sussurro do passado. Às vezes, ainda sonhava com aquele dia. O golpe. O olhar da Tessa. Os irmãos dela me arrastando para fora como se eu fosse lixo. Acordava suando, coração disparado. Metade esperando encontrar um aviso embaixo da porta. Ou uma multidão lá fora, com tochas feitas de lembranças. Mas ninguém veio. A verdade? As pessoas não perseguem fantasmas. E foi isso que eu escolhi me tornar. Mesmo assim, mantive meus segredos por perto. O caderno onde um dia rabisquei minha dor, virou outra coisa. Agora guardava planos, vireframes, checklist. E, colado com fita preta já desgastada na contracapa, havia um pendrive. Carregava ele comigo para todo lugar. Ele guardava uma gravação. Uma que recebi 6 meses depois de desaparecer, repassada por um conhecido em comum que nem fazia ideia do peso do que estava enviando. A voz da Lina. Rindo. Zombando. Confessando. Eu disse que foi ele porque odiava o jeito como todos achavam ele perfeito.
Ele me olhava como se eu não fosse nada. Então eu fiz ele virar nada. Ouvi aquilo só uma vez. Não chorei. Não gritei. Só ouvi. Depois, salvei uma cópia. Guardei. Tranquei. E mantive por perto. Não era por vingança. Era só para ter certeza de que eu não tinha imaginado tudo. Que o mundo realmente tinha virado de cabeça para baixo por causa de uma mentira. De uma mulher invejosa. É estranho como a cura não tem nada a ver com o que a gente imagina. Eu não subi montanha nenhuma para gritar contra o vento. Não quebrei paredes. Não escrevi cartas de ódio. Eu só continuei construindo. Um site por vez. Um sistema de cada vez. Uma vitória silenciosa após a outra. Contratei 2 moradores locais para me ajudar com o excesso de trabalho. Paguei bem. Ofereci horários flexíveis. Quando me perguntavam o que me motivava, eu respondia: eu sei como é ter a vida arrancada de você. Então estou tentando construir uma que ninguém consiga tirar. Essa era a única verdade que eu deixava escapar. Às vezes, eu ouvia a voz de uma estranha que soava como a da Tessa. Ou alguém mencionava o nome da Lina, e eu travava por um segundo. Mas a cidade seguia em frente. E eu também. Cada fio que eu consertava. Cada barco que ajudava a digitalizar. Cada login quebrado que restaurava. Era um pedaço de mim voltando. Mas não um antigo eu. Um novo homem. Sem nada para provar para ninguém, só para mim mesmo. Um homem chamado Miles. E agora? A única coisa a qual eu respondia era meu próprio reflexo. E eu lembro do som antes de qualquer outra coisa. Não era uma batida comum. Era frenética. Desesperada. Como alguém socando a parede, percebendo que a porta era a única saída antes de se afogar. Minhas mãos congelaram no teclado. Eu estava no meio de um e-mail para um cliente de Zurique, negociando os termos finais de uma atualização de sistema. O cursor piscava, esperando pelos meus pensamentos. Mas eu já tinha me levantado. Olhei pela janela. A chuva caía em lençóis. Grossa. Selvagem. Cortando o ar de lado, o tipo de tempestade que transforma ruas em rios. O vento fazia barulho como se estivesse de luto por alguma coisa. Um trovão estourou no alto quando me aproximei da porta. 3 batidas. Mais fortes. Uma voz abafada. Mais conhecida. Minha mão parou na maçaneta. E então, eu ouvi: Adrien, por favor. A voz quebrou na segunda sílaba. Um desmoronar suave sob a pressão. Não soava como antes. Estava cansada. Crua. Mas ainda, inconfundivelmente dela. Tessa. Abri a porta devagar. Não por dúvida. Mas porque eu não sabia o que estaria do outro lado. Para ser sincero, eu já tinha imaginado esse momento. Não com frequência. Mas o suficiente para saber o quanto da minha cura ainda dependia do fantasma dela atravessando o meu passado. Ela estava ali. Encharcada. Cabelo grudado no rosto. Olhos arregalados, carregando algo entre culpa e luto. Os braços cruzados sobre o próprio corpo, como se estivesse tentando se manter inteira por dentro. Por favor, eu sei que você tá aí, sussurrou, com a voz tremendo. Eu não respondi. Não me mexi. Ficamos só, nos encarando. Enquanto a tempestade rugia ao nosso redor. Pensei em como ela parecia pequena. E em como, um dia, eu teria corrido para puxá-la para dentro, secar seu cabelo, envolvê-la num cobertor. Mas aquele homem, o que costumava protegê-la de tudo, esse já não morava mais aqui. Ela esticou a mão. Tocou o batente da porta como se aquilo pudesse ancorá-la. Eu estive te procurando, ela disse. Por anos. Levantei uma sobrancelha. Não porque me surpreendesse, mas porque eu não confiava em nada que começasse com essa frase. Dei um passo pro lado. Ela hesitou. Depois entrou.
Como alguém voltando para uma casa que já teve seu nome, mas que agora não lembrava mais do cheiro. O lugar estava aquecido, limpo, minimalista. Eu vivia simples agora. Um sofá, uma mesa, algumas fotos emolduradas de nascer do sol que tirei durante as corridas. Nada que me ligasse a ninguém. A não ser a mim mesmo. Ela ficou ali, sem saber o que fazer, pingando água da chuva no chão de madeira. Como você me encontrou? Perguntei, seco. Ela desviou o olhar. Demorou. Muitos becos sem saída. Tive que contratar alguém. Quando descobri a verdade, eu precisei tentar. Observei cada gesto. Cada pausa. A verdade, repeti, pesando cada sílaba. Ela concordou. As lágrimas começaram a se formar, mas se recusavam a cair. Eu não vim para discutir. Eu só precisava que você me visse. Precisava te explicar. Caminhei até a mesa. Abri a gaveta. Puxei o pendrive. Aquele que carreguei como uma medalha secreta de sobrevivência. A prova que nunca usei. Até agora. Eu já sei de tudo, falei baixo, estendendo o pendrive. Ela olhou para aquilo como se fosse queimá-la. O que é isso? Perguntou, embora já soubesse. Leva. Vai escutar. Se ainda quiser conversar depois disso, volta amanhã. Ela não se mexeu. Nem piscou. Depois pegou com os dedos trêmulos. E assentiu com a cabeça. Voltei para minha mesa. Sentei. Voltei minha atenção para o monitor. E assim, ela se foi. Fiquei escutando a porta se fechar. O som dos sapatos encharcados se afastando na chuva. O vento batendo contra as janelas, como se também quisesse entrar. E então, silêncio. Por horas, fiquei naquele silêncio. Não mexi no celular. Não olhei o relógio. Só encarei a janela. Enquanto a tempestade virava um chuvisco calmo. Naquela noite, eu não dormi. Deitei no sofá, olhando pro teto. Pensando em todas as vidas que tinha vivido desde aquele dia. Desde o golpe. Desde que os irmãos dela me espancaram. Desde que o silêncio da Tessa virou mais alto que a mentira da outra. O que ela esperava encontrar aqui? Um homem esperando? Um coração ainda mole? Uma alma com tapete de boas-vindas na porta? Eu não sabia. Mas uma coisa, eu sabia. Eu não era mais o marido dela. Nem no papel. Nem no coração. Nem na alma. A manhã seguinte chegou envolta em névoa. Espessa e pálida, como se até a cidade quisesse me esconder do dia que viria. Eu não saí. Não chequei e-mails. Só fiquei ali, na janela. Com uma caneca de café preto. Esperando por nada. Esperando menos ainda. Até vê-la. Ela não bateu dessa vez. Sentou no banco da varanda. Cabeça baixa. Mãos entrelaçadas no colo, como uma criança esperando ser punida. Levantou o rosto quando me viu. E percebi na hora. O rosto era outro. Algo tinha mudado. As lágrimas se foram. Mas a luta também. Só restava o peso. Saí de casa. Ela se levantou. Eu ouvi e ela disse. Assenti. Ela engoliu em seco. Eu destruí você. Não respondi. Adrien, eu não sabia. Eu não perguntei. Só, ou acreditei nela. Eu. Levantei a mão. Você não precisa dizer. Ela piscou rápido, como se o próprio corpo tentasse segurar a enxurrada que ela ainda não tinha o direito de soltar. Você me odeia? Perguntou, com a voz rachada. Olhei para o mar. As ondas estavam calmas agora. Lentas. Não falei. O ódio exige energia. E eu não tenho mais nada para te dar. Ela caiu de joelhos. E eu, não estendi a mão. Não me aproximei. Só passei por ela. Eu tinha uma reunião em 20 minutos.
Um dos maiores contratos que já fechei. Porque a vida seguiu. E eu também. Ela voltou no dia seguinte. Dessa vez, não bateu. Ficou do outro lado da rua, parada, olhando para a fachada da minha oficina. Como se estivesse juntando coragem para entrar. Vi ela pelas persianas, enquanto atualizava a segurança de um banco de dados de um cliente. Continuei digitando. Continuei trabalhando. Porque a presença dela não me abalava mais. Não despertava nada. Nem raiva. Nem saudade. Só curiosidade. Como ver uma tempestade passando por uma montanha que você já escalou. Quando ela finalmente entrou, o sino acima da porta soou suavemente. Você está ocupado, ela disse. Sempre estou, respondi, sem tirar os olhos da tela. Ela entrou mais um pouco. Fechou a porta. O ar ficou com um cheiro de maresia e tecido encharcado. Ainda usava o mesmo casaco do dia anterior. A voz, mais baixa agora. Como se os anos tivessem drenado não só a confiança, mas a cor do rosto dela. Eu não dormi, murmurou. Não respondi. Sem palavras. Sem compaixão. Só o som dos meus dedos no teclado. E o zumbido baixo do aquecedor de parede. Ela caminhou até o canto da minha mesa. E ficou ali, parada. Esperando. Até que eu finalmente olhei. Preciso dizer uma coisa, falou. Me recostei na cadeira. Dei um único aceno de cabeça. Eu não sabia que ela tinha gravado, sussurrou. Mais para si mesma do que para mim. Ah, Alina. Nunca imaginei que ela confessasse. Mas confessou, eu disse. Tessa assentiu. Engoliu seco. A palavra presa na garganta. Sim. Eu soube há 2 anos, contei, calmo. Ela piscou, surpresa. O quê? Eu soube há 2 anos. Da mentira. Da gravação. De tudo. Ela deu um passo para trás, como se eu tivesse acabado de golpeá-la. Com o mesmo silêncio que ela usou contra mim no passado. Mas você nunca disse nada. Não. Por quê? Perguntou, genuinamente abalada. Porque a verdade não mudaria o que você fez. Não desfaria o ataque. Não apagaria seus irmãos me arrastando pelo gramado como se eu fosse um criminoso. Não corrigiria as semanas em que me escondi de um mundo que cuspiu em mim, por algo que eu não fiz. Então eu fiquei em silêncio. Queria ver o que pesava mais para você, minha ausência ou sua culpa. Ela levou a mão à boca como se fosse vomitar. Conseguia ver suas pernas tremendo. Eu teria voltado antes, se soubesse. Mas você não quis saber, interrompi. É isso que você pula. Você não perguntou. Não duvidou. Nem hesitou. Escolheu ela, antes mesmo de me ouvir. Ela se sentou na cadeira à minha frente. Ombros curvados. Rosto pálido. E então, chorou. Adrien, ela disse. A Alina chorou. E disse que você olhou para ela com ódio. Que encurralou ela. Que ela não sabia como dizer não. Meus olhos se estreitaram. E isso bastou para você achar que eu merecia ser destruído. Eu estava com medo. Ela explodiu. Eu não sabia no que acreditar. Nem eu, respondi, frio. Ela abriu a boca, depois fechou. Os olhos brilhavam, mas não chorava mais. Você não voltou pela verdade, falei. Você voltou porque perdeu tudo. Ela se encolheu. Aquilo doeu. E era para doer. Inclinei o corpo para frente, voz neutra. Eu sei do seu divórcio. Sei que sua família virou as costas. Que sua mãe disse que era um escândalo antigo e mandou você superar. Sei que o Jared foi exposto por aquela história na escola. E que a empresa do Marco faliu. Eu sei, porque fiquei calado. E enquanto eu ficava em silêncio, a verdade criou pernas. E andou sozinha. A boca dela tremia, mas ela não disse nada. Você não voltou por arrependimento, continuei.
Você voltou porque precisava de alguma coisa. Para se sentir limpa de novo. Não, ela sussurrou. Isso não é verdade. É sim, respondi. E tá tudo bem. Não tô com raiva por isso. Só, não vou te dar o que você veio buscar. Ela me olhou, confusa. E o que você acha que eu vim buscar? Perguntou. Redenção, falei. Fechamento. Talvez até perdão. Parei. Deixei o silêncio crescer entre nós. Mas o que você não entende é que eu te perdoei há muito tempo. Não por você. Por mim. Eu precisava perdoar. Senão, eu não teria sobrevivido. Mas perdão não é reconciliação. Não é abraço. Não é tapete vermelho. É só o momento em que eu parei de carregar seus erros como se fossem meus. Os ombros dela estremeceram. Ela cobriu o rosto com as mãos. E, por um momento, só ficou ali. Desabando. Sem maquiagem. Sem plateia. Sem encenação. Só uma mulher. Soterrada pelos próprios erros. Quando voltou a me encarar, a voz estava mais baixa do que nunca. Você acha que algum dia, a gente conseguiria consertar isso? Inclinei a cabeça. E sorri. Não com raiva. Só com verdade. Não falei. Ela concordou devagar. Eu entendo, sussurrou. Eu mereço isso. Ninguém merece ser acusado de algo que não fez, falei, firme. Mas eu sobrevivi mesmo assim. Mas as pessoas cometem erros. O problema é que você fez o seu, e me deixou pagar por ele sozinho. Sentamos ali por mais um minuto. Nenhuma palavra. Apenas respiração. Espaço. E todas as coisas invisíveis que viveram entre nós por tempo demais. Ela finalmente se levantou, ajeitou o casaco. Eu vou embora agora, ela disse. Eu apenas acenei com a cabeça. Cuide-se, falei. Ela abriu a porta e olhou para trás, uma última vez. Eu espero que você encontre a felicidade, ela disse. Já encontrei, respondi. E eu disse isso de verdade. Ela se foi. Sem súplicas. Sem promessas. Sem mais histórias tortas. Apenas a verdade e o silêncio. E o homem que sobreviveu a ambos. Não sei quanto tempo ela ficou lá na minha varanda, no dia seguinte. Mas, quando finalmente saí, ela já estava sentada no banco, costas retas, mãos fechadas no colo como uma criança esperando o julgamento. Ela não me olhou de imediato. Ficou com os olhos fixos no caminho de cascalho que ia das minhas escadas até a rua. Fiquei parado na porta, o ar da manhã ainda fresco da névoa da noite. Os pássaros cantavam lá em cima. A cidade começava a despertar. Jogadores de futebol matutinos, alguns trabalhadores dos cais gritando cumprimentos através da água. Mas tudo o que eu conseguia ouvir era o silêncio entre nós. Aquele silêncio antigo, familiar. Que, no passado, trazia conforto, mas agora se esticava, tenso, como um fio entre dois penhascos. Ela finalmente olhou para cima. E algo havia sumido de seus olhos. Orgulho. Talvez esperança. Talvez o último pedaço da história que ela tentava manter viva na sua mente. Eu ouvi e ela disse. Não respondi. Ela continuou, com a voz mais baixa. Eu ouvi a voz dela, de novo e de novo. Eu pude ver o que ela não queria dizer. E isso, de alguma forma, me assustou mais do que tudo. Não soava como ela falou, quase em um sussurro. E isso foi o que mais me assustou. O que eu ouvi ali não era mais a versão da Lina que eu conhecia. Ou talvez fosse a única versão verdadeira dela. E eu nunca quis ver isso. Eu dei um passo para frente, mas não me sentei. Não devia conforto a ela. Eu só devia a mim mesmo o fechamento. Ela olhou para o chão de madeira, como se lembrasse de algo distante. Ela estava rindo, disse Tessa baixinho. Só rindo, como se tivesse feito o truque mais inteligente do mundo. Eu balancei a cabeça devagar, porque para ela, era assim que parecia.
Ela olhou para mim finalmente, e o rosto dela. Deus, o rosto dela. Carregava anos. Anos de negação. De engolir uma mentira tão profunda que ela virou parte de quem ela era. E agora, essa mentira tinha sido cortada, de forma cirúrgica, pela verdade. E tudo que restava era tecido cicatricial. Ela disse que fez isso porque você olhou para ela como se ela não fosse nada. Ela ficou brava porque eu nunca queria a atenção dela. Eu falei simplesmente. Ela confundiu decência básica com rejeição. Quis me punir por não ser o que ela precisava para se sentir especial. Tessa fechou os olhos. Ela me odiava também, disse. Eu sei, disse ela. Eu acho que foi isso que eu não queria acreditar. Que não se tratava só de você. Se tratava de nós dois, o que tínhamos, o que representávamos para ela. Possivelmente eu disse. Mas isso não muda o que ela fez. Ou o que você fez depois. Ela estremeceu. E eu vi o peito dela se elevar enquanto ela tomava uma respiração lenta. Eu fico me perguntando, ela sussurrou. Se ela nunca tivesse confessado. Se aquela gravação nunca tivesse existido. Eu teria percebido? Eu teria continuado vivendo com a versão de você que ela pintou? A versão que eu ajudei a tornar real. Aquilo era a questão, não era? E eu sabia pelo jeito que ela disse. Ela já sabia a resposta. Você voltou porque a ilusão desmoronou, eu disse. Não porque estava buscando a verdade. Você voltou porque não tinha mais nada a que se agarrar. Ela não discordou. Eu lembro, disse, a voz mais forte agora. O dia em que tudo aconteceu. Eu fico revivendo na minha cabeça. Você estava segurando o café. Parecia calmo, confuso. Mas eu não vi isso na hora. Eu só vi um problema que precisava ser resolvido. E você era o problema. Eu olhei para a água, lá no cais. A luz da manhã começava a brilhar sobre as ondas. Tem algo que as pessoas não entendem sobre traição, disse lentamente. Não é só a mentira. Não é nem mesmo o golpe. É a velocidade. A rapidez com que alguém decide que você é culpado. Com que jogam fora tudo que você foi um dia para elas. É isso que te quebra. Ela concordou, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Agora, ela não as limpava. Eu te destruí, ela disse de novo, quase inaudível. Eu não corrigi ela. Não a consolei. Porque, às vezes, as pessoas precisam sentar na bagunça que fizeram. Eu me convenci por tanto tempo de que talvez não fosse tão ruim assim, como parecia, continuou ela. Que talvez tenha sido só um erro. Mas ouvir a voz dela zombando, tão orgulhosa do que fez. Isso destruiu tudo que eu construí para me proteger. Ela se levantou lentamente, como se o peso da confissão a pressionasse por inteiro. Eu não estou aqui para consertar nada, disse. Eu sei que isso não é possível. Não estou aqui pelo seu perdão também. Eu não mereço. Eu só precisava olhar nos seus olhos depois de ouvir aquela gravação, porque eu precisava que você visse que agora eu sei. Olhei para ela, de verdade, e o que vi não foi a mulher que eu amava. Não era a esposa que ria das minhas tentativas desastrosas de cozinhar ou enfiava os pés gelados debaixo das minhas pernas à noite. Aquela mulher se foi no mesmo dia em que a mentira nasceu. Essa mulher diante de mim era uma estranha que tinha atravessado o fogo, palavras dela, e saiu queimada. Mas talvez, finalmente, honesta. Não tem mais nada para reconstruir, eu disse. Ela balançou a cabeça. Eu sei. Ela desceu do alpendre e virou-se uma última vez. Por mais que valha, espero que a vida que você construiu agora te traga paz. Porque você merece, Adrien. Deixei o nome dela flutuar no ar por um momento antes de responder. Falei, simplesmente. E então entrei em casa e fechei a porta atrás de mim. Sem raiva, sem mágoa, só, encerrando. Não haveria amor reacendido, nem desculpas dramáticas, nem abraços na chuva. O que a gravação revelou não foi só a mentira da Alina.
Revelou que sempre existiu entre nós, dúvida, distância, um tipo de amor que desmorona ao primeiro golpe, porque nunca foi forte o bastante para sobreviver à verdade. E eu sobrevivi sem ela. Sem nenhum deles. Porque às vezes, a única forma de recuperar seu nome é parar de pedir que os outros o escrevam certo. Achei que depois da gravação, depois do confronto final, seria a última vez que a veria. Imaginei que ela voltaria para os cacos que restaram da antiga vida dela, desapareceria no caos que ajudou a criar, e pronto. Mas Tessa não foi embora. Ela ficou. Não na minha casa, nem mesmo na minha rua, mas na cidade. Primeiro alugou um quartinho com a dona da pousada, que a ajudou a se estabelecer. Depois alugou com a Clara, lá no galpão da rede, que a viu comprando mantimentos com as mãos trêmulas. Eu não fui atrás. Não perguntei por que ela ficou. Nem me importava saber. Mas percebi. Ela não andava de cabeça erguida. Não havia arrogância, só silêncio, como alguém tentando não perturbar o ar ao redor. Começou a fazer trabalho voluntário na clínica da cidade, ajudava a limpar a praia depois das tempestades, começou a dar aulas de reforço para as crianças depois da escola. Eu observava de longe, não por curiosidade sobre um suposto arco de redenção, mas porque uma parte de mim tentava entender por que eu não sentia mais raiva. Ela não pediu para ficar perto de mim. Não bateu à minha porta de novo. Só apareceu no mundo que eu tinha construído com cuidado, em silêncio, como se soubesse que estava pisando em algo frágil e sagrado que não pertencia a ela. No começo, os moradores nem sabiam quem ela era para mim. E ela não contou. Mas cidade pequena tem memória longa, e sussurros mais longos ainda. Alguns ligaram os pontos. Alguns vieram falar comigo, em particular. Tá tudo certo para você com isso? Minha resposta era sempre a mesma. Ela não é minha para eu mandar embora. Só tá aqui. Eles concordavam com a cabeça. E pronto. Uma tarde, vi ela na feira da cidade. Tava com um saco de maçãs na mão, rindo baixinho com uma das senhoras que vendia mel. O sol pegou no cabelo dela, e por um segundo, a lembrança de quem ela foi um dia piscou na minha cabeça. Mas passou. Ela me viu. E ao invés de acenar ou sorrir, só balançou a cabeça. Eu balancei de volta. Essa era a nova linguagem entre nós. Sem palavras, sem feridas abertas. Só reconhecimento. Como dois viajantes que um dia dividiram o mesmo caminho, mas agora seguem em direções opostas. Semanas se passaram. Depois, meses. Ela foi se tornando parte da cidade da mesma forma que eu, conquistando. Sem pedir nada. Só fazendo o que precisava ser feito. As pessoas pararam de perguntar sobre ela, e voltaram a perguntar sobre meu trabalho. Os clientes aumentaram. Contratei um terceiro desenvolvedor. Comprei equipamentos melhores. Até comecei a dar palestras na faculdade local sobre identidade digital e resiliência online. Nunca falei sobre o meu passado. Mas cada palavra vinha dele. E ainda assim, nas noites silenciosas, não conseguia me livrar da dor de uma pergunta. Ela teria vindo, se a Lina não tivesse confessado? A resposta sempre pesava no estômago como uma pedra. Não. Ela não teria vindo. O retorno dela não nasceu da fé. Nasceu dos escombros. E o perdão, por mais que as pessoas preguem, não conserta isso. Eu podia perdoá-la por ser humana. Por ter sido ingênua. Por ter tomado uma decisão sob pressão. Mas eu não conseguia esquecer que, quando tudo desmoronou, ela me deixou cair primeiro. Escolheu acreditar numa mentira ao invés do homem que a abraçava nas piores noites. O homem que cuidou da mãe dela quando ela quebrou o quadril. O mesmo que desenhava mapas com os dedos nas costas dela e sonhava de olhos fechados. Eu não sentia mais ódio. Mas também não confiava mais. E confiança era algo que o perdão não conseguia reconstruir. Numa tarde, enquanto o sol se escondia por trás do farol, ela se aproximou enquanto eu trancava a oficina. O céu estava de um roxo machucado, e as ondas lambiam o pier suavemente. Se importa?
Ela perguntou, apontando para o banco de madeira perto da escada. Dei de ombros. É um banco público. Ela se sentou ao meu lado, não muito perto. Não tô tentando te reconquistar, disse, num tom baixo. Eu sei, respondi. Só queria te agradecer. Isso me pegou de surpresa. Pelo quê? Por não contar para todo mundo quem eu sou. Por me deixar existir aqui sem arrastar a sua história presa em mim como correntes. Olhei para ela e, pela primeira vez, vi a diferença entre pedido de desculpas e responsabilidade. Ela não estava ali para ser perdoada. Estava ali para carregar o peso que já devia estar carregando há muito tempo. Eu não fiquei em silêncio por você, falei. Eu fiz isso porque precisava de paz. E repetir os piores momentos da minha vida para estranhos não me traria isso. Ela balançou a cabeça, entendendo. Nunca te perguntei naquele dia, quando te dei aquele golpe. Quando tudo começou, ela hesitou, procurando as palavras. O que você ia dizer, antes de tudo desandar? Fiquei olhando para o mar. Eu ia perguntar que diabos ela estava falando, respondi. Por que foi tão absurdo, tão fora de contexto, que achei que fosse uma piada? Eu fiquei atordoado. Só isso. Nem tive chance de me defender. Tessa desviou o olhar, envergonhada. E em vez de me fazer uma pergunta, continuei. Você me deu um golpe. Deixou que me arrastassem para fora. Deixou acontecer. Eu sei, ela sussurrou. E vai ter que conviver com isso, falei. Não porque eu quero que você sofra, mas porque essa é a consequência. É o eco de escolhas que a gente não pode desfazer. Eu convivo com isso, ela disse. Todo dia. Ficamos em silêncio de novo. E então, conforme o céu escurecia, ela se levantou. Essa vai ser a última vez que falo com você diretamente, disse. Eu precisava dizer essas coisas. Mas vou respeitar o espaço que você construiu. Não vou interferir. Concordei com a cabeça. E quando ela se virou para ir embora, falei uma última coisa. Você está fazendo um bom trabalho na clínica. Ela parou, virou-se levemente e sorriu. Obrigada. Depois caminhou em direção à neblina do entardecer e não olhou para trás. E eu fiquei sentado no banco, ouvindo o vento, o vai e vem das marés, o rangido do cais. Pensei em tudo que a gente viveu. Nas mentiras. Na queda. No retorno. E percebi algo importante. Encerramento não vem com grandes pedidos de desculpa nem finais bem amarrados. Vem em pedaços. Numa troca de olhares na feira. Num silêncio compartilhado. Na distância mantida, não por raiva, mas por sabedoria. O perdão pode até limpar o ar. Mas não reconstrói pontes. E, às vezes, paz é simplesmente saber que você não precisa tentar mais. Eu nunca quis vingança. Não de verdade. É uma palavra bagunçada, inflada de amargura, cheia de uma energia que eu já não tinha mais para dar. Eu não queria destruir ninguém. Não queria que sentissem a dor que eu senti. Só queria que a verdade viesse à tona. E deixei que viesse. Começou numa tarde silenciosa de terça-feira. A neblina cobria os cais, engolindo o horizonte com um silêncio cinza e espesso. Eu estava na minha mesa, tomando um café morno, navegando num fórum sobre cibersegurança para pequenos negócios, quando vi uma história em alta em uma das discussões. Falsa acusação destrói a vida de um homem, até que a verdade venha à tona. Cliquei por hábito. Mas o que vi não era coincidência. Era a minha história. Postada anonimamente. Sem nomes. Sem fotos. Apenas os detalhes, assustadoramente precisos, sobre um homem acusado pela cunhada de engravidá-la, traído pela esposa e pela família, espancado, demitido, isolado, até desaparecer, recomeçar, e mais tarde descobrir que tudo era mentira. E no final do post, havia um arquivo de áudio. A voz da Lina. A confissão dela, carregada de arrogância. Eu disse que ele fez aquilo porque odiava o quanto achavam ele perfeito. Ele me olhava como se eu fosse nada.
Então eu fiz ele virar nada. Palavra por palavra. O mesmo arquivo que eu guardei por mais de 2 anos. Eu não publiquei. Mas eu sabia quem tinha feito isso. Tessa. Ela deve ter copiado depois que entreguei o original. Talvez tenha sido a forma dela de tentar consertar as coisas. Ou talvez ela só não conseguisse mais carregar esse peso sozinha. De qualquer forma, a internet tinha aquilo agora. E não dava mais para voltar atrás. Em poucas horas, a história se espalhou. Blogs começaram a repercutir. Fóruns começaram a dissecar o caso. Pessoas debatiam nos comentários se era real ou falso. Mas não importava. A voz era real. A confissão era real. E logo as pessoas começaram a ligar os pontos. Não demorou muito. Os sussurros voltaram, mas desta vez não em torno de mim. Desta vez, envolveram aqueles que um dia me enterraram. Alina perdeu o emprego numa firma de relações públicas de médio porte. O CEO divulgou uma nota pública. Não toleramos comportamentos que comprometam a dignidade de outros. Ela sumiu das redes sociais em menos de uma semana. Jared, irmão da Tessa e ex-técnico de futebol do ensino médio, renunciou após uma denúncia anônima citar envolvimento em violência física baseada em acusações infundadas. Alguém vazou o vídeo dele me arrastando pelo colarinho para fora da casa. O vídeo ressurgiu como uma maldição. Heloise, a mãe deles, fazia parte da diretoria de uma ONG local que apoiava abrigos para mulheres. Quando descobriram seus comentários públicos, alguns homens são lobos vestidos de família, ditos antes mesmo de qualquer investigação, ela foi convidada a se afastar. Eles nunca pisaram num tribunal, mas enfrentaram um julgamento ainda pior. O Tribunal da Verdade Pública. Sem advogados. Sem martelos. Apenas o reflexo no espelho de um mundo que seguiu em frente, e que não os queria de volta. E eu? Eu fiquei em silêncio. Não confirmei. Não neguei. Não comemorei. Não alimentei as chamas. Apenas continuei vivendo. Continuei trabalhando. Continuei construindo a vida que eles acharam que podiam destruir. As pessoas na cidade começaram a se aproximar de mim de forma diferente. Não com pena, mas com respeito. Li algo online, disse um homem na marina. Não mencionava nomes, mas, se for nem metade verdade, sinto muito pelo que você passou. Concordei. Era tudo o que eu precisava. Uma mulher no café colocou um croissant e um café na minha mesa. Por conta da casa, disse ela. Minha vida não mudou drasticamente. Mas ficou mais leve. Como se eu finalmente estivesse andando com o vento, e não contra ele. Tessa não falou comigo nesse período, mas eu a via. Cabeça baixa. Trabalho na clínica. Vida quieta. Só podia imaginar como era para ela assistir a própria família se desfazendo sob o peso da verdade que antes ignoravam. Ela tinha acendido fogo. Mas não tinha virado as costas. Ela ficou nas cinzas. Deixou a fumaça arder nos olhos. E não pediu compaixão. De algum modo silencioso, eu respeitava isso. Uma manhã, recebi uma carta pelo correio. Sem remetente. Sem letra manuscrita. Apenas palavras digitadas, em uma folha branca impecável. Você não precisava fazer do jeito que fez. Mas fez. Deixou a verdade respirar em vez de transformá-la em arma. Eu não mereço sua bondade. Mas obrigada por não nos destruir quando tinha todo o direito. Vejo isso agora. Dobrei o papel e guardei na gaveta com os outros. Não porque eu precisasse reler. Mas porque eu queria me lembrar. Às vezes, justiça não vem em chamas. Vem em silêncio. Na verdade inegável. E, às vezes, isso é suficiente. Muita gente acha que justiça é barulhenta. Que exige palco, veredicto, plateia de pé. Mas o que aprendi naquelas semanas foi isso. Justiça pode ser um sussurro. Um post online. Um áudio libertado. Um aceno de cabeça de quem um dia duvidou de você.
Justiça nem sempre pune. Às vezes, ela apenas revela. E uma vez revelada, as pessoas não podem mais desviar os olhos. Elas têm que viver com o que veem. Foi isso que aconteceu com Alina. Com Heloise. Com Jared. Eles não foram presos. Nem multados. Mas o mundo viu. A verdade os viu. E o mais importante, eles se viram. Numa noite, pouco antes do horário de fechar, uma adolescente entrou na minha oficina. Devia ter uns 17 anos. Nervoso, inquieto, balançando de um pé pro outro. Você é o cara que construiu o bloco da verdade? Perguntou. Franzi a testa. O quê? Ele gaguejou. Aquela história online, da mentira, e de como o cara sumiu, mas voltou mais forte. É você, né? Não respondi. Mas não precisei. Ele concordou devagar. Só queria dizer que aquela história me ajudou muito. Eu quase desisti de mim mesmo este ano. As pessoas achavam que eu tinha feito uma coisa que eu não fiz. E eu comecei a acreditar também. Ele tirou algo da mochila. Um caderno de desenhos. Minha professora mandou a gente desenhar algo que fizesse a gente se sentir forte de novo. Eu desenhei isso. Ele me mostrou uma página. Um homem sem rosto, parado em meio à tempestade, relâmpagos atrás dele, os pés firmes no chão. A legenda dizia, a verdade não recua. Fiquei olhando por um longo tempo. Depois me levantei, apertei a mão dele e disse. Segure essa força com firmeza. Não deixe que eles reescrevam quem você é. Ele saiu com um sorriso. E eu me sentei atrás da minha mesa, tomado por uma calma estranha, quase suave. Foi nesse momento que entendi por que nunca tinha postado a gravação eu mesmo. Por que esperei? Por que reconstruí primeiro? Porque justiça não é só eles saberem o que fizeram. É você saber quem é. Independentemente do que disseram. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas moldadas pelo que lhes acontece. E aquelas que escolhem quem se tornam depois. Eu achava que era do primeiro tipo. Naquela época, eu vivia tentando ser bom, confiável, útil. Achava que se amasse o bastante, desse o suficiente, perdoasse rápido. As pessoas ao meu redor me viriam. Ficariam do meu lado. Mas quando a tempestade chegou, elas não seguraram minha mão. Elas soltaram. E eu caí. Mas a coisa sobre cair. Às vezes você aterrissa em algo sólido. Você mesmo. Hoje em dia, ainda acordo cedo. Não porque estou assombrado. Mas porque gosto do silêncio antes da cidade despertar. Preparo meu café devagar. Vejo a névoa da manhã deslizar sobre o porto. Não pego o celular de imediato. Não vejo manchetes. Não corro atrás de notícias. Eu apenas sento, respiro. E lembro a mim mesmo. A paz não vem em manchetes de última hora. Ela vem da ausência da necessidade de ser visto. Caminho até a cidade na maioria das manhãs. Não porque preciso. Mas porque posso. As pessoas me cumprimentam agora. Cumprimentos sem cautela. Sem julgamento. Demorou anos. Mas eu conquistei isso. Não provando minha inocência. Nem gritando meu lado da história. Mas vivendo de um jeito que tornou a mentira irrelevante. Às vezes passo em frente à clínica e vejo Tessa através do vidro. Geralmente curvada sobre uma prancheta ou cuidando de alguma criança da cidade. De vez em quando, nossos olhos se encontram. E quando isso acontece, nós apenas nos cumprimentamos. Nada mais. Nada menos. Ela manteve sua promessa. Nunca ultrapassou a linha de novo. Nunca veio falar. Nunca tentou transformar em algo que não era. E eu a respeitei mais por isso do que por qualquer pedido de desculpas que pudesse ter feito. Sei que a família dela se espalhou. A Lina se mudou para outra cidade. Mudou o nome nas redes. Tentou se reinventar.
Mas não se pode fugir do próprio reflexo. Não para sempre. Jared dá aulas em meio período, pelo que ouvi dizer. Heloise passa a maior parte dos dias viajando. Talvez procurando lugares onde ninguém reconheça seu rosto. E eu? Eu fiquei. Construí. Hoje sou dono de 3 prédios na cidade. Aluguei um para um casal que começou um estúdio de podcast. Outro para um fornecedor de equipamentos náuticos. Meu negócio de tecnologia funciona quase todo online agora. Com clientes em 6 países, e crescendo. Nunca me promovi demais. Não precisei. O trabalho fala. Assim como a verdade falou. Mas aqui está o que ninguém te ensina quando sua vida queima até o chão. A cura não é barulhenta. Não vem com faixas, trovões ou aplausos. Ela é silenciosa, sutil. Acontece em momentos comuns. Tomando chá enquanto codifica. Escolhendo uma cadeira nova para o escritório. Ajudando um estranho a subir caixas pelas escadas. Numa tarde, cerca de 1 ano depois que a história estourou online. Uma escola local me procurou. Estavam organizando um programa juvenil sobre ética digital e resiliência. Me pediram para falar. Não porque sabiam da minha história. Mas porque viram a vida que construí. E acharam que isso poderia inspirar os alunos. Eu disse sim. Quando entrei na sala, uma dúzia de rostos jovens me encararam. Alguns ansiosos. Outros entediados. Uns poucos apenas curiosos. Contei minha jornada. Versão higienizada. Não falei de traição, nem de difamação. Falei sobre recomeços. Sobre perder tudo. E escolher aprender em vez de desmoronar. Um menino perguntou. Como a gente para de sentir raiva das pessoas que arruinaram nossa vida? Sorri. A gente não para, respondi. A gente só para de dar espaço para elas na nossa cabeça. A gente para de carregar as ações delas como se fossem parte da nossa identidade. A gente cresce tanto. Constrói algo tão pleno. Que elas não conseguem mais caber dentro disso. Ele concordou, como se tivesse entendido. Talvez tenha. Talvez um dia aquelas palavras façam sentido para ele. Naquela noite, fiquei na varanda com uma xícara de cidra quente nas mãos, olhando para o céu. Sem nuvens. Só estrelas. 1000 luzes silenciosas piscando acima de mim, indiferentes a tudo aqui embaixo. Pensei no homem que eu costumava ser. O que ficou parado na cozinha, atônito, xícara de café na mão. Vendo sua vida desmoronar por causa de uma frase inventada por outra pessoa. Eu não o reconhecia mais. Ele era gentil demais. Ansioso demais para agradar. Acreditava que o amor era algo devido. Não algo merecido. E agora? Agora eu sou deliberado com o meu tempo. Com a minha confiança. Com o meu silêncio. Meses atrás, Tessa me perguntou. Antes de finalmente me deixar ir por completo. Você acha que a gente poderia encontrar um caminho de volta? Naquele dia, eu não respondi. Apenas olhei para ela. Mas se ela me perguntasse agora, eu diria o seguinte. Aquele homem com quem você foi casada? Ele se foi. Deixou de existir no instante em que você o esbofeteou sem fazer uma única pergunta. O homem que está aqui agora. Ele não pertence mais à sua história. Ele escreveu uma nova. As pessoas acham que sobreviver é o fim. Mas sobrevivência é só o começo. Porque, uma vez que você percebe que pode sobreviver mesmo sendo apagado, você começa a se perguntar o que poderia se tornar. Se parasse de tentar ser aceitável. E começasse a ser verdadeiro. Verdadeiro consigo mesmo. Com sua própria voz. Com seu próprio valor. Eu não vivo mais por validação. Eu vivo por aquela versão de mim. Que quase se perdeu. A versão que recolheu os cacos no escuro. E aprendeu a moldá-los em algo novo. Meu nome é Adrian Miles. Fui acusado. Espancado. Apagado. Abandonado.
Mas eu não fiquei enterrado. Voltei. Não para provar um ponto. Nem para buscar vingança. Mas para escolher quem eu queria ser. Sem precisar da permissão de ninguém. E desta vez, o único nome ao qual eu respondo é o meu. Por completo. Com orgulho. Sem pedir desculpas. Comentário Reddit. Comentário. Observador do Reddit. Esse tipo de vingança mostra até onde a dor pode levar uma pessoa. Ele perdeu tudo: o amor, a confiança e a paz. Mas no fim conseguiu algo que poucos conseguem: encerrar uma história olhando de frente para o passado. Às vezes a vingança não é sobre punir o outro. É sobre finalmente se libertar. E você? Teria coragem de fazer o mesmo? Deixe seu like se gostou da história. E se quiser ouvir mais casos intensos como esse, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, nem toda verdade vem à tona. Algumas são reveladas na hora certa.